Você tem memória boa? Se você não tiver, não se culpe por isso. O texto bíblico ele assume que nós, seres humanos, nós nos esquecemos das coisas importantes. Mas a memória e o cultivo dela e o exercício dela, e isso sim você deveria se preocupar em ter um pouco, porque isso faz parte da espiritualidade cristã e a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Bem-vindo a mais um devocional que a gente faz com a Bíblia 365. Veja os vídeos anteriores e entenda sobre o que ela trata, e se você gostar, passa na descrição e adquira um exemplar, pode te ajudar muito a ler a Bíblia. Todos os dias eu faço um estudo a partir dela, hoje não é diferente. Eu vou usar hoje só um versículo. Deuteronômio capítulo 24, versículo 8, diz assim: em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas, obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se, tem mais um versículo, é o 9 aqui. Lembrem-se daquilo que o Senhor seu Deus fez com Miriam durante sua jornada no deserto, depois que vocês saíram do Egito. E aí depois ele muda de assunto e tal. Vai falar de outras coisas, outras recomendações, outras leis a serem seguidas. Mas é muito interessante que todas as recomendações e as leis a respeito da lepra, que a gente já teve vídeo aqui no canal, então se você acompanha aqui os vídeos de devocional, você já sabe que eu vou dizer que lepra não é hanseníase quando a gente está falando da Bíblia. O tradutor acaba seguindo aqui um padrão histórico que começa lá na Septuaginta, de traduzir isso daqui com a palavra lepra, que veio a ser associada em tempo moderno com a doença de Hansen, a hanseníase, mas a gente não sabe exatamente que doença é essa aqui. O que a gente sabe é que a gente está se referindo aqui a algum tipo de doença de pele que faz com que a pele dê uma descamada e essa descamada faça com que a pessoa aparente estar num processo de putrefação, de apodrecimento, similar àquele que passa um cadáver. E ao lembrar um cadáver que representa a morte, essa pessoa precisa passar por uma cerimônia de purificação, porque o espaço do tabernáculo e da espiritualidade hebraica é um espaço de vida. Sendo você, portanto, um símbolo da morte, você não pode estar num espaço onde a vida ela é exaltada, a vida acontece. Portanto, é necessário uma purificação. Essas purificações não estão descritas aqui em Deuteronômio. Quando a gente lê o texto só fala o seguinte: olha, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes e levitas. Lá em Levítico está a instrução que vocês precisam saber. Lembrem-se daquilo que o Senhor seu Deus fez com Miriam durante sua jornada no deserto. Lá em Números. A gente leu isso aqui também. Então, depois que vocês saíram do Egito. Então, lembrem-se do que aconteceu com ela, que ela ficou fora do acampamento, porque ela arrumou lá uma implicância com a mulher de Moisés. Enfim, nós temos o vídeo aqui para trás também. Uma das coisas que Arão, o irmão de Miriam, que é o sacerdote aqui no caso, o sumo sacerdote, diz, ela não pode ficar... Moisés, e ele está falando com Moisés para que ele interceda a Deus, para que a irmã deles não permaneça como se fosse um cadáver, fazendo menção a essa lógica cadavérica da doença de pele que aqui a gente traduz como lepra. Então, aqui em Deuteronômio, a lei faz um apelo ao ouvinte de trazer a memória, de lembrar, de exercitar a lembrança de quais são as instruções levíticas e, mais do que isso, de trazer à memória um exemplo, uma ilustração muito clara
do que pode ser essa relação de pureza e de impureza. Então, traz à memória uma história. E o texto bíblico ele é muito autorreferente nesse sentido. Muitas vezes ele faz referência às suas próprias histórias para que se traga à memória um princípio importante para a vida. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer com isso daqui é o que a gente começou falando no vídeo. Se você não tem uma boa memória, o texto bíblico assume que você não tem. Se eu não tenho uma boa memória, o texto bíblico assume que eu não tenho essa boa memória. E justamente ele incentiva, por isso, que a gente cultive uma determinada lembrança. Essa determinada lembrança, ela pode ser conceitual e abstrata, como o conjunto de leis e orientações dadas aos sacerdotes e aos levitas, ou ela pode ser ilustrada, encarnada e real, como na história de Miriam. Na maior parte dos casos, nós vamos ver uma confluência das duas coisas. Tudo que é conceitual e abstrato ganha realidade concreta de alguma maneira. A memória ela é sempre cultivada por meio de algum lembrete concreto que permita que a gente não esqueça das coisas. É assim, por exemplo, que a gente ouve Jesus falando a respeito da celebração do pão e do vinho na ceia. Esse é o meu corpo, esse é o meu cálice, o cálice do meu sangue. E ali Jesus fala de coisas conceituais, do seu sacrifício pelo pecado e de como nós fazemos parte de uma grande comunhão com ele por meio desse sacrifício, mas usa elementos bastante concretos, o pão e o vinho, porque essa memória ela tende a se esvanecer, ela tende a se perder na medida em que a gente não celebra essas coisas muito concretas, essas coisas muito físicas, essas ilustrações, não, na medida em que a gente não relembra histórias de como esses conceitos ganharam vida. Por isso, bons pregadores, muitas vezes, lançam mão do recurso da ilustração. Eles costumam contar uma ou outra história que ilustre o conceito que está presente no texto bíblico. E esse é o poder da ilustração. Às vezes, um tanto exagerado, a ilustração acaba falando mais alto do que o próprio texto, e isso é terrível, não deve acontecer. Mas muitas vezes, uma lembrança, uma memória de um episódio que aconteceu na vida real faz com que a gente lembre do conceito que é tão importante, do princípio que é tão importante, do valor que é tão importante. Nesse caso específico nosso, o valor de que aquilo que representa a morte não tem espaço no ambiente de vida e, portanto, você tem que lidar com essa questão da morte. Você tem que lidar com essa questão da caminhada em direção à morte, quando a caminhada ao centro do acampamento em direção ao tabernáculo é uma caminhada em direção à própria vida. Então, cultive a sua memória. Ao cultivar a memória, não lembre só do episódio, mas tente lembrar do conceito por trás do episódio, do valor por trás daquela história, qual que é o princípio por trás daquela narrativa que está sendo contada. Isso vai te ajudar muito na tua espiritualidade. Então tenha isso diante de ti, tenha isso diante de você. Não lembre apenas que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Tente lembrar do significado da crucificação e da sua ressurreição. Essa é uma das grandes práticas e boas práticas da espiritualidade cristã. O meu recado para hoje era esse, o meu convite é que você compartilhe esse vídeo, e mais do que compartilhar esse vídeo, dê uma passadinha aqui na descrição, conheça o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, tem um link ali que você pode clicar e conhecer o curso, e também adquira a sua Bíblia 365 por meio do link que está aqui na descrição. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, eu vou ficando por aqui e até a próxima.